Por meio dele são todas as coisas. Deus seja engrandecido e louvado sempre. Meus irmãos, paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu quero, antes do texto bíblico, mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar neste tão lindo evento, nesta tão linda igreja, com este tão lindo povo, pela terceira vez. Obrigado ao nosso reverendo. Eu tenho o privilégio de chamá-lo de amigo, mas ele sabe o quanto eu respeito, aprendi a amá-lo como a sua família. Pastor reverendo Ismael Sebastião. Tudo que eu falar aqui é insuficiente para agradecê-lo. Tenho certeza que meus colegas também pensam da mesma forma. Sua excelência, a sua equipe lhe revela. Quando nós descemos aqui no aeroporto de Luanda, já sabemos onde estamos, a partir daqueles que estão ali a nos buscar no aeroporto. Deus abençoe o Senhor, lhe dê graça, sabedoria, saúde e lhe prospere em tudo aquilo que fizeres. Pastora Glória, minha mãe, Deus abençoe a senhora. Que Deus possa recompensar tudo que a senhora faz pelo seu reino, ladeando esse grande homem de Deus. A senhora também é uma grande mulher de Deus. Gratidão. Pastor Gaspar, também me faltam palavras. Lá no Brasil, quando nós admiramos alguém, falamos que somos fãs desse alguém. Eu falo do coração, eu sou seu fã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastora Olga, Deus seja louvado pela sua vida. Deus continue lhe fortalecendo, lhe dando graça. Deus tem muita coisa a fazer através de ti. Deus seja louvado por sua vida. Eu não posso aqui, eu sei que o tempo é curto, eu gostaria de falar de todos os meus colegas. Mas me permita somente agradecer a equipe que está cuidando de nós. Eu vou falar pelo menos o nome de 3 pessoas. E os outros também se sintam abraçados por todos os nossos colegas. Deus abençoe o nosso querido irmão Vilela. Eu não sei se ele está aí, mas é uma gentileza, nos constrange, sempre com um sorriso no rosto. Deus possa te recompensar por tudo aquilo que fazes. Está na Bíblia que se alguém der um copo com água a um profeta, ele já tem galardão de profeta. Deus te abençoe. Deus abençoe o nosso irmão Zé Miguel. Se ele estiver por aqui, receba minha gratidão. Deus seja louvado. Também o irmão Bem-vindo. Quando nós encontramos ele, já nos sentimos que somos bem-vindos. Deus abençoe o Bem-vindo. Deus abençoe também o pastor Nicolau, que está aqui em todo o tempo, servindo, se doando. Deus abençoe. Agradecendo, eu gostaria de citar o nome de todos os pregoeiros aqui em Angola. Vocês talvez não sabem que o Brasil acompanha as pregações aqui de Angola. Mas eu vou citar o nome de um, e quero que os irmãos entendam que eu estou cumprimentando a todos os pregadores aqui de Angola. Quero cumprimentar o Tomás. Deus te abençoe, Tomás. O Brasil te espera. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor Carvalho Júnior. Às vezes as pessoas cometem o erro de reconhecer o real valor de alguém quando já não temos mais esse alguém aqui na terra. Mas eu quero aqui dizer ao Senhor o quão o Senhor é valoroso para a nossa nação. Talvez tu não tenhas noção de como o Senhor já gerou filhos. Eu sou um deles. De como seus ensinamentos alcançaram gerações e gerações. Onde eu piso no Brasil, alguém recebeu o ensinamento de Carvalho Júnior. Mestre, Rabi, Deus te abençoe e te fortaleça, ao Senhor, a sua família. Professor, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pastor
Pastor Genival Bento, é muita graça dentro de uma pessoa só. O Senhor lhe deu essa graça. Tu consegues encontrar a profundidade na simplicidade. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor Alexandre Brito, é muita força, é muito dinamismo. Um dom profético está sobre a sua vida. Deus seja louvado pelo teu chamado. Pastor Jonathan Lopes é um amigo querido, um guerreiro do reino. Não encontra obstáculos para pregar. Deus te abençoe. Deus seja louvado. É muito bom ter aqui o pastor Jonathan Carlos. Ele faz parte da nova geração do Brasil. Deus te abençoe, meu irmão. A irmã Grazi, Deus abençoe a senhora. Samuel Procópio, eu te amo, meu irmão. Ele com esse jeito brincalhão, ele com todo esse carisma, ele carrega consigo o dom da oratória. Mas ele não tem somente a oratória, ele carrega uma unção sobre os ombros. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus seja louvado. Deus abençoe. Eu quero cumprimentar os outros, mas eu sei que o tempo não me espera. Vou pedir ao camarada que controla o tempo aí para me ajudar hoje, tá? Deus abençoe os pregadores aqui de Angola, já cumprimentei. Deus seja louvado. Pastor Flávio lá de Moçambique, nosso amigo, Deus continue te honrando no campo missionário. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? São Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 17. São Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 17. Assim que eu localizar o texto, diga amém. Já apareceu uma versão bíblica aqui no telão, e eu vou ler somente esse versículo. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E tu dizes amém. Fecha a Bíblia, coloca a sua mão no coração. Faças uma oração por você, pedindo para Deus falar com você. Senhor, essa é a tua palavra. Esse lugar é teu, os filhos são teus. Talvez alguém está aqui vivendo as intempéries, as agruras da vida. Precisamos que continue falando conosco. Vamos te agradecer, em nome de Jesus. Já orou? Diga amém. Tome um assento dando aquele glória. Somente um versículo para a nossa meditação. Nossa tratativa continua sendo missões. Eu quero dar um tema e quero que você entenda o tema para você somente entender o assunto. Eu quero nessa noite usar esse texto para falar sobre filhos em processo. Filhos em processo. Pode repetir comigo em alto e bom som, ao tom de 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Para ensaio ficou mais ou menos 1, 2, 3. Agora pega o seu dedo, levante o seu dedo assim. Agora com muito respeito, aponte para alguém e diga para ele ou para ela: suporte o processo. Vira para o outro lado para não dar ciúme e diga: suporte o processo. Olha para quem está atrás para ele não reclamar e diga: suporte o processo. O teu Deus é Deus de processos. Olhe para mim e me ouça. Não me pergunte por quê, mas aprove a Deus trabalhar através de processos. Na nossa ótica, no nosso entendimento muito limitado, talvez pensamos que Deus poderia trabalhar de uma forma mais simplificada, menos complexa. Parece que Deus poderia fazer da noite para o dia. Parece que Deus poderia intervir algumas causas, mas
Aprove a Ele na Bíblia trabalhar através de processos. Existem coisas que acontecem aqui na terra, caminhos que Deus utiliza para te conduzir aonde você precisa chegar, que são caminhos que nós realmente não entendemos, e a bem da verdade é que Ele não nos explica. Mas é fato que, se você analisar personagens da Bíblia que Deus usou, que Deus se utilizou, homens e mulheres que fizeram a diferença, Deus sempre trabalhou em suas vidas através de processo, porque Deus é Deus de processo. É claro que você nasceu para viver um propósito. O propósito é a sua missão. O propósito é aquilo que você nasceu para ser, para fazer. Mas você só vive esse propósito se você conseguir suportar o processo. Deixa eu só trazer clareza para você entender. Deus, quando você nasceu, Ele não resolveu depois do seu nascimento o que Ele iria fazer com você. Deus não ficou pensando aonde você iria chegar, como Ele iria trabalhar através de você. Na verdade, quando você nasceu para viver um propósito. E quando você nasceu, tudo já estava pronto. E Deus agora te coloca no processo para você alcançar aquilo que já está pronto. Eu aproveito aqui já para liberar uma profecia. Aquilo que Deus tem para a sua vida já está pronto. Mas Deus está preparando você para aquilo que já está pronto. E esse preparo acontece através do chamado processo. E você precisa suportar o processo se você quiser viver a plenitude do propósito. É claro que o seu coração, de vez em quando, fica dividido. A dúvida começa a saquear, a psique começa a ficar abalada, porque você parece que não consegue enxergar o final. E parece que você não vai conseguir alcançar o final, porque o início já parece complicado, o meio parece complexo, e o final parece impossível de ser alcançado. Mas eu tenho uma notícia para quem já quer receber. Deus já está te esperando no final. Uma vez Moisés estava vivendo um momento difícil. A Bíblia diz que no meio do deserto, Moisés, ele falava com Deus face a face. Uma conversa de amigo. Ele colocava a sua face próxima de Deus e tinha longas conversas. E uma vez, em uma dessas conversas, Moisés, vivendo um período difícil, ele disse: Deus, eu quero te fazer uma pergunta. E o Senhor disse: Moisés, o que tu queres me perguntar? Vai me responder? Pergunte, Moisés. Senhor, eu quero saber qual é o teu nome. Para que tu quer saber o meu nome, Moisés? Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer mais, por isso eu quero saber o meu nome. E o Senhor agora olha para Moisés e diz: eu vou lhe dizer o meu nome, Moisés. O meu nome, Moisés, é Iavé. Que significa, Moisés, eu sou o que sou. E não somente sou, mas sou, serei e sempre serei o que sou. Sabe qual é o meu nome, Moisés? Eu sou quando você começa, eu sou quando você precisa, e eu sou no final de tudo, Moisés. Eu sempre serei o que você precisa que eu seja. Eu sou o que sou. O nome de Deus aponta para o caráter dele, porque ele está no início e, na verdade, ele já está no fim. Olhe para cá e entenda, para você não perder nenhuma revelação. Deus, na verdade, ele diz que está no início, só para você entender, para nossa mente limitada compreender, porque ele é antes do início. Ele diz que está no fim para você se sentir seguro, mas ele não conhece fim, porque ele é depois do fim. O nome dele aplica-se no seu caráter, como ele trabalha em nós. Eu estava estudando um pouco, ouvindo um judeu falar de alguns costumes, e comecei a estudar essa questão do nome de Deus. E o judeu, ele disse o seguinte: quando vamos pronunciar o nome de Deus, na verdade, não pronunciamos a palavra Iavé. Na verdade, no hebraico, as vogais vão sair do nome, vão restar apenas 4 consoantes. Eu fiquei prestando atenção, e ele disse assim: quando se pronuncia o nome de Deus, não se pronuncia uma palavra. Na verdade, fora das vogais, as consoantes produzem apenas um som. Dobre atenção aqui. E quando o judeu vai pronunciar o nome de Deus, ele pronuncia um som, parecido com um som de uma respiração. Iavé,
Por isso, em todo tempo, o judeu louva o nome de Deus. Para alguém entender e já soltar o glória. Quando você nasceu, você já o louvou, porque no seu nascimento você fez. E um dia você vai louvá-lo pela última vez aqui na terra, quando você fizer, porque Ele é o teu início. Ele é aquele que já está te esperando no fim. Então, quer um conselho? Quando você não estiver suportando mais o processo, clame por Ele. Como, pastor? Quando tu sentires vontade de parar, apenas clame o nome dEle e continue um pouco mais. Olhe para cá. Deus, Ele sempre trabalhou com processos. Olha o texto que lemos. Ele não poupou nem o seu filho do processo. Já parou para perceber? Talvez leiamos de forma superficial e não entendamos o porquê Deus precisou trabalhar assim. Eu, com a minha mente de pregador, estudando o texto, eu pensei, por que Jesus não vem? Já na fase adulta, vence o diabo, não tinha que dar satisfação para ninguém. Quitava a dívida, ele veio para isso, era o propósito dele. Enfrentar a cruz e pronto, acabou. Mas não, Deus também o colocou no processo. E que processo complexo. Tu já parou para pensar o porquê ele tem que nascer no ventre da virgem? Uma menina de Nazaré, daquela pequena vila, desposada com um homem chamado José. Ela tem 13 anos, vai se casar com 14 anos. Ela está planejando, cheia de sonhos. Deus a envolve no processo. O anjo aparece a Maria e diz: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. A Bíblia diz que ela fica com medo, e o medo aqui é normal. E o anjo agora diz: fostes escolhida para dar a luz ao Messias, e o seu nome será Jesus, e ele será grande. Ela diz: mas como isso se dará? Porque eu nunca tivera com homem algum. E o anjo diz o seguinte: não temas, a sombra do Onipotente te cobrirá, descerá sobre ti o Espírito Santo. Agora, já parou para pensar? A virgem agora está grávida. E como é que explica para o prometido que ela agora está grávida e nunca tivera com homens? Por que Deus trabalha assim, senhores? Mas aquilo que ele começa, ele garante. O mesmo anjo aparece no sonho de José e diz: não temas em receber a Maria por tua mulher, porque aquilo que está nela não é dela, ela concebe do Espírito. José aceita a revelação e agora a barriga começa a crescer, a crescer, a crescer. Entenda que ela não sabe quando vai nascer, porque o que ela gera não é dela. Então agora eles saem da pequena Nazaré e agora vão a Belém da Judéia. A cidade está cheia, eu sei que essa igreja é da Bíblia. As hospedarias estão hiperlotadas e de repente as contrações começam. E o único lugar que resta agora é um estábulo, uma estrebaria, o lugar onde os animais estão. Então ela agora vai dar a luz ali. Se tem alguém olhando ao redor, talvez está avaliando, dizendo: coitada dessa moça, não foi planejado bem o nascimento dessa criança. De repente alguém olha para o pai e diz: sem estrutura nenhuma, vai casar com ele para sofrer. Só que está nascendo e na terra não tem estrutura, mas no céu uma estrutura está pronta. O anjo anuncia o nascimento no mundo espiritual, dizendo: nasceu na cidade de Davi o Salvador. Os outros anjos gritam: glória a Deus, paz na terra aos homens de boa vontade. Ele nasce, é uma criança normal, começa a crescer. A Bíblia o oculta na sua infância, mas ele é uma criança normal, que precisa receber a atenção da mãe até os 12 anos. E agora, no contexto bíblico, ele aparece com 12 anos. Quantos anos? 12 anos. Olha o que está no texto: como de costume, foram a Jerusalém. Que costume é este que com 12 anos o filho de um judeu precisava ser levado a Jerusalém? É Páscoa. E agora José apanha Jesus e vai conduzi-lo a Jerusalém. Dobre atenção para você entender aqui esse ponto importante.
Esse costume do judeu ter que levar o seu filho com 12 anos a Jerusalém na Páscoa chama-se bar mitzvah. Bar filho, mitzvah, mandamento. Então o menino seria provado dos mandamentos, na responsabilidade do pai para saber se o pai realmente ensinou sobre a Torá, sobre a geografia. Esse ritual acontecia ali nas redondezas do templo. José agora vai com Jesus, mas se empolga com a festa da Páscoa. E o menino agora está sozinho no templo. O costume era o seguinte: os doutores chegavam diante do menino, na presença do pai. E o pai agora ficava observando, porque a responsabilidade do aprendizado era do pai. E os doutores começavam a interrogar o menino. Se o menino fosse aprovado na pergunta dos doutores, e os doutores olhassem para o pai e dissessem: ensinaste bem, o pai iria colocar a mão sobre a cabeça do menino com 12 anos, iria esboçar um sorriso e iria dizer o seguinte: este é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Mas no bar mitzvah de Jesus, ele está sozinho no templo. Parece que o pai não está ali. Parece que tem alguma coisa fora de contexto. Os doutores estão olhando para aquele menino de 12 anos e perguntando: cadê o pai dele? O pai tem que estar presente, mas já que o pai não está, deve ser um pobre coitado. Faça a pergunta para ele sem a presença do pai. E quando os doutores começam a perguntar àquele menino, para surpresa deles, o menino não só responde, mas o menino começa a ensinar os doutores. E alguém diz: quem é o pai dele? E de repente vem chegando José com Maria, dizendo: onde tu estavas? E Jesus agora diz: por que me procurais? Não sabes que eu estou tratando dos negócios do meu pai? Parece que não tinha pai, só parece. Depois dos 12 anos, agora ele tem que ter o cuidado expressivo do pai. O pai tem que ensinar o filho a profissão. Eu já ouvi até alguém pregando que Jesus não era carpinteiro. Eu não gosto de polêmicas, mas é fato que Jesus era carpinteiro. José é carpinteiro. Nazaré era uma cidade onde existiam muitos carpinteiros. E o judeu tem que ensinar o seu filho uma profissão, para que o filho entenda a importância do trabalho. Dos 12 aos 30 anos, dá para você conseguir enxergar o Filho de Deus dentro de uma carpintaria? Dos 12 aos 30, trabalhando na carpintaria. Dos 12 aos 30, ninguém sabia quem era aquele que estava na carpintaria. Dos 12 aos 30, entendendo a importância do trabalho na carpintaria. Agora uma pergunta para essa igreja pentecostal: Jesus nasceu para ser carpinteiro? Ele não nasceu para ser carpinteiro. Ele sabia para que ele nascera. Mas enquanto ele não vive aquilo que ele nasceu para ser, aquilo que ele faz lhe prepara para aquilo que ele vai viver. Eu já vou começar a esquentar a turbina, mas aquilo que você faz hoje está te preparando para aquilo que Deus vai fazer na sua história. É que ninguém sabe quem é aquele jovem carpinteiro. É que ninguém sabe quem dirige aquele autocarro. Ninguém sabe quem está atrás daquele balcão. Ninguém sabe quem está trabalhando naquela empresa. Ninguém sabe quem é aquela pessoa que parece uma pessoa normal, mas ela está sendo preparada para algo que o céu já estabeleceu. É que você sabe para que você nasceu e por que Deus te chamou. E você não entende o porquê ainda você está na carpintaria. E talvez tu digas como o salmista naquele dia que estava equivocado: apressa-te, Senhor. Naquele dia o salmista estava mal, porque o teu Deus não conhece pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado, e o teu Deus nunca atrasa. Agora, quer um conselho? Não tenha pressa. Suporte o período da carpintaria. Viva intensamente o período da carpintaria. Eu sei que na carpintaria ninguém te conhece. Na carpintaria ninguém te reconhece. Na carpintaria ninguém sabe quem é você. E não adianta você tentar parecer que na carpintaria não funciona. Na face da carpintaria você pode tirar selfie com quem você quiser. Todo mundo aparece menos você.
Na carpintaria você pode tentar articular, não vai funcionar. É o período onde Deus está te escondendo, onde Deus está te preparando, onde o céu está te moldando. Na carpintaria você é mais um. Na carpintaria você é comum. Alguém visita a carpintaria e olha para você e diz: é um pobre coitado. Alguém acha que é superior a você no período da carpintaria, e de repente na carpintaria você vive algumas situações. Na carpintaria parece que existem períodos que a autoestima vai lá embaixo. E você acha que não vai viver, porque se você olhar na ótica humana é impossível você viver o que alguém já está vivendo. É o processo da carpintaria. Eu sei que existem muitos aqui que me ouvem nessa tarde que estão na fase da carpintaria. Ninguém aplaude. Olhe para mim. Eu estou falando que ninguém te aplaude. Não adianta você falar: ó, me veja, que ninguém te vê. Você pode contratar o maior marqueteiro de Angola, ele não vai conseguir te projetar. Porque quando Deus te esconde, ninguém consegue te revelar. Agora, só para a gente continuar e ouvir um glória, quando Deus decidir te revelar, nem o inferno vai conseguir te esconder. Na carpintaria, olhe para mim, é aquela fase que você ouve assim, ó, aconteceu na vida de alguém, mas na sua nada. Alguém foi e você ficou. Não tem um irmão? Olha, está arrebentando. E você começa a questionar: Deus, e eu? Só trabalhando com a madeira. Não vale a pena aqui alguém entender que ele trabalha com a madeira porque ele se prepara para o madeiro. De repente chega uma notícia lá na carpintaria, senhores. Tem alguém que está vivendo o que ele nasceu para viver. Tem alguém que está pregando o evangelho que ele veio à terra para pregar. Um profeta remanescente daquela época está incendiando o Vale do Jordão. É um profeta meio esquisito. É um profeta que já era agitado desde o ventre da mãe. Ele tem um terno, uma moda meio atípica. Ele veste pelo de gafanhoto. Ele amarra uma cinta na cintura. Ele come mel silvestre com gafanhoto. Pelo de camelo. É João Batista. E João, ele prega um evangelho meio incisivo, meio veemente. João só tem uma mensagem. Todo culto é a mesma mensagem. Se tu reclama que tem pregador que repete mensagem, é porque você nunca ouviu João pregar. A mensagem do culto do Jordão era a seguinte: o tema, João, arrependei-vos. João, o tema da segunda, arrependei-vos. E o tema da terça, arrependei-vos. E da quarta, arrependei-vos. E da quinta, João, arrependei-vos. E da sexta, arrependei-vos. João, e no sábado, arrependei-vos. João, encerramento, melhora, João. Eu vou tentar melhorar. Ô raça de víboras, arrependei-vos. Todo mundo se curvava diante da mensagem do João. Os fariseus e escribas estavam ali se curvando. João estava sendo protagonista do maior avivamento do Jordão. Todos queriam ter com João. E João dizia o seguinte: se arrependeu, batiza. Se arrependeu, batiza. Já falei da tua família inteira. Se arrependeu, batiza. Aí a notícia chega lá na carpintaria. Olha para cá. João está arrebentando. João é o profeta do momento. Agora, tomara que alguém entenda, eu solto glória. Jesus diz assim: eu vou ao culto do João. Não, Jesus não tem problema de ir ao culto aonde João é o profeta. Eu vou falar um negócio aqui, quer ver que alguém vai ficar aborrecido? Se você não é capaz de reconhecer a unção na vida de alguém, é sinal que você não está preparado para receber a sua. Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda. Segura na mão do vizinho e diga assim, ó: Deus não usa só você. O céu não tem só você.
Deus também tem alguém que Ele vai começar a usar. Tem alguém que Ele vai começar a usar para incendiar. Deus não usa só. Escuta, vamos correr. Irmão, olhe para cá, olhe para cá. Jesus chega lá no Vale do Jordão. Uma multidão está ali. E João está batizando os pecadores, religiosos. Tu acredita, irmão? Tem que ter paciência para me ouvir. Tu acredita que Jesus, pastor Carvalho, entra na fila do batismo junto com os pecadores? Não. Quer ver como é que não vai ter glória? Ele não chegou dando carteirada de ministro. Ele não chegou dizendo eu sou ungido. Ele não chegou dizendo sabe quem eu sou? Não, ele entrou na fila dos pecadores. A carpintaria tratou dele. Ele não precisava de reconhecimento de ninguém. De repente João está aqui batizando. Em um culto João tinha anunciado o seguinte: está vindo um pregador aí, gente, que na verdade eu quero anunciá-lo. Se vocês acham que eu sou grande, é porque vocês não conhecem ele. Na verdade eu vim primeiro, mas ele é antes de mim. E quer saber mais? Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Isso eu estou pregando para a gente pentecostal, disse João. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí alguém começa a dizer: mas quem é esse que é antes do João e é maior do que o João? O João disse: eu só estou preparando o caminho para ele. E quando o João olha para a fila dos pecadores, o João diz assim: é ele. Alguém disse: sou eu? Não, é ele. Não, João, tu está errando o endereço. Esse aqui é o filho do carpinteiro. O João disse: é ele. Não, João, esse aí é o teu primo. João disse: não, é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Calma. Alguém está dizendo: João, aí já é demais, né? Tu está querendo dizer que esse que nós vimos na carpintaria é o Messias? João diz: sim, que tira o pecado do mundo. Eles não vão acreditar que aquele da carpintaria era o Messias. Me ajuda só a liberar essa profecia para alguém. Coloca a mão no ombro, balança assim, ó. Eu ainda estou esquentando a turbina. Balança ele e diga: quem te viu na carpintaria dificilmente vai aceitar o que o céu vai fazer na tua vida. Quem conheceu o teu passado pode não aceitar o que Deus vai fazer no teu futuro. Mas eu vou melhorando para quem quer receber. Quando chega o tempo de Deus, a carpintaria acaba e você não precisa da aprovação de homens, você não precisa das conexões. Se alguém não te reconhece, o céu se abre e uma voz começa a dizer quem é você. Uriah, és o Cordeiro. O céu começa a se abrir. E alguém está dizendo: não pode ser. Olhe para cá. Para não ficar só nas palavras do João. Quando chega o tempo, não é mais a terra que fala de você. Tem alguém aqui, né? Quando chega o tempo, não é mais a voz do homem que diz quem você é. E se alguém levantar a mão, meu Deus. Quando chega o tempo que os céus se abrem, uma voz revela quem realmente é você.
Irmão, eu sei que eu estou pregando para gente inteligente. Aqui vai começar. Um botão de start, o céu vai apertar. Agora, olha para cá. Se tu entender, tu promete que reage. Lembra que lá, no bar mitzvah, não tinha pai? Porque não era a hora dele. Era o costume de homens. Mas quando chega a hora, uma voz diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Posso profetizar de olho aberto para alguém receber? Está chegando o tempo de céus abertos na sua vida. Não, se alguém aumentar o glória, eu melhoro a profecia. Está chegando a hora que a terra, querendo ou não querendo, vai ter que reconhecer, porque o céu vai revelar você. O céu se abre. Dobra atenção, deixa eu correr. A unção vem sobre ele. O Espírito em forma corpórea de pomba repousa sobre ele. Olhe para cá, toma assento. A unção está sobre o ungido. Será que agora tudo começa a dar certo? Eu preciso da sua atenção aqui. Será que agora tudo começa a acontecer? Será que agora todo mundo vai aplaudir? Não, quem falou quem ele é, Deus. Todo mundo viu. Forma corpórea de pombo, o Espírito tomou a vida dele. A unção está sobre ele. Será que tudo começa a dar certo? Eu sei que essa igreja é da Bíblia. Está escrito assim: depois da unção, o mesmo Espírito conduziu. Se eu fosse você, eu tomava cuidado nesses cultos que você diz assim: me dá a tua unção, me usa. Quando você vê Deus usando alguém, como os pastores que estão aqui, você fala: eu quero isso, Deus. Cuidado, porque a unção vai te conduzir ao deserto. Para que deserto? Por que Deus trabalha com desertos? Por que Deus resolveu trabalhar através do processo chamado deserto? Olhe para cá e eu libero para alguém que queira receber. É o deserto que revela que você recebeu unção. É o deserto que revela que não era empolgação, não era animação. É o deserto que revela que naquele dia que os céus se abriram, o que veio sobre a sua vida foi unção. Porque se não foi unção, o deserto vai acabar com você. Se não foi unção, o deserto vai te destruir. Se não foi unção, se você só estava animado, você não vai conseguir prosseguir. Eu podia abrir um leque aqui e falar sobre deserto. Cada um entende o seu, cada um conhece o seu. E só sabe o tamanho do deserto, senhores, quem passa por ele. Eu tenho uma frase comigo: só sabe o tamanho da dor quem está sentindo a dor. Não queira avaliar a luta do seu irmão. E quando você estiver diante de um homem de Deus, que você apreciar a unção, se tu tiveres uma oportunidade de ter 5 minutos, pergunte para ele ou para ela: como veio essa unção? Como essa unção permaneceu sobre a vida dele? Eu não conheço um que não viveu os desertos. Deserto é quando você quer e não tem, quando você espera e não acontece. Escuta, olhe para mim. Quem estava com ele no deserto? Ninguém. Deserto não adianta você ligar. O céu diz assim: ó, não atende. Deserto não adianta você gritar socorro. Deus diz: o deserto é meio inexplicável. Vai procurar saber da noite desses homens.
que são verdadeiros, que são legítimos. Noites mal dormidas, lágrima descendo sem autorização, uma dor na alma. Tem dia que dá vontade de gritar. E quando chega alguém perto, como eles sabem que são exemplos, eles colocam um sorriso para esconder a verdadeira dor. Estava falando com a minha esposa antes de vir para cá, pastores. Quando eu aceitei a Cristo, ouvindo o pastor Gilmar Santos, Carvalho Júnior, Marco Feliciano, Napoleão Falcão, falava: Deus, essa unção. Aí Deus começou a me usar na palavra, e cada culto era um mover. De repente eu entrei num processo, olhei para minha casa, fui ver se tinha comida para comer. Naquele dia não tinha. Eu disse: mas como é que pode não ter? Eu sou filho. Dá para o senhor mandar comida? Ô fulano, pode me ajudar? Calma. Aí eu me vi, inacreditável até a mim, eu me vi entrando na fila da cesta básica da igreja, que eu era diácono. Eu tinha uma vida estável antes do chamado. Eu tinha um negócio, eu tinha uma empresa. E agora na fila, fala: Deus, que vergonha. Aí eu peguei lá: escuta, não tem problema de falar isso aqui. 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, um pacote de biscoito cortado no meio, porque a outra família também tinha que receber o biscoito, só tinha um. Falou assim: obrigado, Senhor, não deixa acontecer isso ano que vem, melhor mês que vem. É só um momento, né, Senhor? Eu vou trabalhar, vou me esforçar, isso não vai acontecer. No outro mês, irmão, não me pergunta como, mas eu fui para a fila da cesta de novo. Alguém dizendo: Pai do Senhor, eu. Pai do Senhor, eu sorri: tudo bem? Tudo. Obrigado. Senhor, acabou, né? Foi só dessa vez. Cheguei lá, meio pacote de biscoito, o mesmo arroz, o mesmo feijão. Eu até conheci a outra família que estava pegando o outro pacote, a outra metade. Brinquei com eles: estamos juntos, hein? Acredita que no 3º mês eu me vi na fila de novo? Aí eu fiquei invocado. Eu fiz aquela oração que ensinaram pra gente: decreta, fala que tem que acontecer. E eu fiz. Eu disse: Deus, eu não preciso disso. Aí eu ouvi uma voz dizendo: precisa sim. Precisa sim. Eu estou te ensinando. Quem te sustenta sou eu. Quem te mantém sou eu. E fique tu sabendo que quando eu fizer na tua vida, eu vou entender que você já foi tratado. E você nunca vai desrespeitar quem estiver por baixo. Tem alguém aqui? Curacha. Deserto. 40 dias e 40 noites sem ter. Frágil. Sabe o que está escrito? Ele teve fome. Não, dá para imaginar o filho com fome. O filho com fome, com necessidade. Mas ele é filho, não pode ter fome. Eu sei que estou pregando para alguém aqui. Tu entrou aqui no encerramento dizendo: eu já sorri, eu já chorei, eu já até pulei. Nesse deserto, Senhor, não estou aguentando mais.
entrou aqui com vontade de largar tudo. Quer um conselho? Não está suportando mais? Respira. Respira. Com necessidade, quem é que aparece? Ele não enviou um demônio. Ele mesmo veio. 40 dias depois ele aparece. Olha a fala do diabo e entenda o contexto. Ele aparece para o filho com necessidades e diz assim: se tu és filho, transforme essas pedras em pães. Jesus há 40 dias atrás, senhores, ouviu: é o meu filho. 40 dias depois, ela veio o diabo dizendo: será que é? Será que tu é filho? Porque filho não pode passar necessidade. Filho não pode ter fome. Tu sabe o que fazer. Tu tem poder para isso. Transforma essas pedras em pães. Resolve o teu problema. Tem poder na tua vida. Eu vou dizer algo aqui e se alguém entender, só reaja para me saber que tu está entendendo. O filho não usava o poder do pai para benefício pessoal. O diabo dizia: resolve, tem poder. Ele diz: Satanás, nem só de pão viverá o homem. Eu tenho uma palavra. Eu ainda lembro da palavra. Aí o diabo diz assim: então vem cá. E aqui foi o diabo mesmo. O conduziu à cidade santa, ao pináculo do templo santo. Escuta aqui, irmão, olha o contexto. Lugar santo. O diabo o levou ao lugar mais alto do que era considerado santo. Quando chegaram no nível máximo do que era santo, o diabo diz assim: vê se alguém entende essa fala. Agora tu chegou. Agora tu está no alto. Aqui, aqui, nesse nível, faça o que você quiser. No nível que você chegou, se lança daqui. Porque nesse nível aqui não dá nada para você não. Nesse nível aqui os anjos vêm te guardar. Nesse nível aqui você não tropeça mais. Lança-te daqui. Aí o diabo pegou a Torá e disse: eu te provo. Está escrito. Ele dará ordem a anjos. E fica tranquilo, nesse nível aqui você não tropeça. Olha para cá, irmão. E no dia, senhores, que Deus resolveu não enviar anjo, e no dia que, por acidente, uma queda acontecer, um deslize, aí o diabo diz assim: você não é filho. Porque se você fosse filho, ele iria intervir. Naquele dia o anjo tinha que aparecer. Ele tinha que te segurar. Tropeçou? Tu não é filho. Deslizou? Você não é filho. Aí você entra na igreja se sentindo pequeno, indigno. E o Satanás dizendo: lembra daquele tropeço? Você não é ninguém. Tu não serve para nada. Ainda bem que Deus não trabalha e nem pensa como o diabo. Porque o diabo é assim, irmão. Ele pega alguém, ele usa. E quando não dá mais para usar, ele pega e joga na lata do lixo. O teu Deus não, ele pega você e usa. E no dia que você tropeçar e parece que não der mais para usar, ele te perdoa, te renova para te usar de novo. Aí Jesus disse: mesmo nesse nível, eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Aí olha para cá, deixa eu tentar começar a correr para o final. O diabo disse: então vamos aqui. O levou ao monte altíssimo, e desse monte eles conseguiam ver todos os reinos da terra. O diabo disse: olha isso, a glória desses reinos fora dada a mim. Verdade, a falha dos homens deram autoridade a ele,
a ter tudo aquilo que pertence aos homens. Olha isso! Ô filho, escuta, gente. Eu sou diabo e tenho. E você é filho e não tem. Mas se você se curvar, eu tenho para te dar. Porque o pai não tem, mas eu posso te dar. Vê se a proposta ainda não é a mesma, senhores. Vê se não é assim que o Satanás trabalha. Tu não é filho? Por que você não tem? Porque o filho do diabo tem. Parece que o diabo tem poder para dar. Vamos fazer um acordo. Se curva, quebra os princípios, e tudo isso será teu. Tomara que essa febre não alcance Angola, porque o diabo hoje está dizendo assim, ó: você tem que ter, e se você não tiver, você não é filho. Você tem que ter, porque senão alguém não vai acreditar que você é. Aí lá vem essa proposta maligna desse tempo chamada ostentação. Porque você só é alguma coisa se você tem alguma coisa. E se você não tiver, você não é ninguém. Senhores, há 20 anos atrás, pastor Genival Carvalho, nossas referências eram homens que na sua maioria nada tinham. E não é proibido ter, mas eram homens que nada tinham. Alguns viveram uma vida, gastaram toda a vida e não conseguiram dar uma casa para a família. Mas quando eles abriam a boca, o inferno tinha que recuar. E vou repetir: tomara que essa febre não alcance Angola, porque no Brasil parece que os valores estão sendo invertidos. Eu amo meu Brasil, eu sou profeta do Brasil, mas hoje a referência de um homem de Deus é um playboy que coloca uma camisa apertadinha, uma calça rochada, um boné na cabeça e tira uma foto na frente de um carro importado, filma o luxo e diz: vem para minha igreja porque aqui você vai ter. Sai daquela igreja porque lá você não tem. Mas é bom alguém entender que o teu valor não está naquilo que você tem, porque o céu disse que você já é. Se tem alguém aqui, me ajuda aí, faz um barulho que o diabo não gosta. Olha o que Jesus diz: Satanás, ainda que eu não tenha, eu não vou me curvar. E mesmo sem ter, somente a Ele eu vou adorar. Acompanha comigo, só mais alguns minutos. Ele vence no deserto. A unção agora é legitimada. Ele começa a curar os enfermos, dá vista aos cegos, paralíticos estão se levantando, as boas novas estão sendo pregoadas. Será que todo mundo vai aplaudir, senhores? Será que todo mundo vai dizer: és o ungido, o prometido? Foi só crescer que alguém disse: filho de Belial. Ele opera milagres em nome de Beelzebu. Ele não é o filho de Deus, é um farsante. Ainda bem que Jesus não precisava da aprovação de ninguém para continuar. E eu vou liberar uma palavra aqui. Você só perde tempo revidando essa gente quando você não sabe quem você é. Você só perde tempo tentando se vingar quando você ainda não entendeu que para você o céu já se abriu. E você só quer revidar e dar resposta, é porque de repente você precisa só amadurecer um pouco mais e saber que eles não merecem a sua resposta. Me ajuda aí, me ajuda. Coloca a mão no ombro do vizinho. É alguma coisa que pode ajudar ele. Diga assim: olha, pare de responder quem não faz parte do seu propósito.
proibido de perder mais uma noite de sono. Eu vou te explicar quem são eles. Eles sempre vão existir na tua vida. São críticos, frustrados. É uma gente que quer ser você, mas não tem o chamado que Deus tem na tua vida. É uma gente que quer fazer o que você faz, mas Deus não chamou eles, chamou você. Calma. Me ouça. Deixa eu encurtar o caminho. Palavras contrárias, dúvida da identidade. Até que depois de 3 anos só fazendo bem, alguém consegue me explicar o Getsemane? O lugar da prensa? Dá para perceber que o filho começa a ficar aflito? E ele não está com medo da cruz. Ele nasceu para enfrentar a cruz. A cruz nunca o intimidou. E nesse tempo, olhe para mim. Ele ajunta 3 amigos. São discípulos, mas são amigos. E essa gente é muito importante na sua vida. Pedro, Tiago e João. Eles vão ao lugar da prensa e Jesus, olhe para mim. Dá para entender o filho olhando os 13 dizendo assim: olha, minha alma está triste. Vocês podem orar comigo? Não, filho pedindo oração. Os 3 dizem assim, ó, vamos orar. Aí ele se afasta um pouco. Sente o peso do mundo espiritual. Ele vai pedir para reforçar a intercessão. Quando ele olha os 3, não suportam o peso. Cai no sono. Ele diz: ora comigo. Ajuda aí, gente. Ele volta para orar. E quando ele volta, eles estão dormindo novamente. Só que a Bíblia diz assim, e tomara que alguém entenda isso aqui, sirva para você. Não é que eles não queriam, é que o nível aqui eles não suportavam. Ah, meu Deus, escuta. Nem todo mundo vai com você até o final. E na hora que você estiver sem força, como Jesus aqui na humanidade já estava sem força, tem um texto bíblico assim, ó. E ele foi um pouquinho mais adiante. Ele tinha força para ir mais um pouquinho. Pastor, não estou suportando. Vai mais um pouquinho. Os amigos abandonaram, não suportaram, mas ele sabia que alguém estava ali. Tanto que na oração ele revela que alguém está e quem é ele. A oração é esta: Pai, Abba, Pai, Paizinho. As glândulas de suor se abrem, o sangue mistura com suor. Eu não vou entrar nesse contexto por conta do tempo. É um nível de adrenalina, de angústia, quase que insuportável. E o ser humano nesse nível, ele começa a fazer assim. Estudando com Carvalho Júnior, nessa hora a respiração está muito próxima à respiração daquele a quem ele está clamando. Respiração do filho bem próxima à respiração do pai. E quando você atinge esse nível de intimidade na hora da dor, ninguém mais te segura. Ele diz: eu tinha força para ir mais um pouquinho, porém agora seja feita a tua vontade. Ele se levanta, olha para mim. A respiração está tão cheia de poder que quando ele desce, quando ele respira, ele derruba os soldados. E ninguém o prende, ele se entrega.
para me encurtar o caminho? Me explica os açoites. Me explica aí a quarentena. Quem é pai e mãe aqui? Você deixaria o seu filho passar por isso? Me explica o porquê os cortes do azorraga de 14 pontas, dilacerando a carne. É por isso que ninguém acreditava que ele era o filho. Se ele fosse o filho de Deus, Deus iria descer aqui. Me explica a coroa de espinhos, os cravos nas têmporas, desfigurado. Me explica por que alguém escarnecia. Sabe o que Paulo diz? Ele foi humilhado. Mas filho pode ser humilhado? Via Dolorosa. Me explica o madeiro. Me explica uma haste imprensando as feridas. E alguém dizia assim, ó: tu não salva os outros? Por que não salva-te a ti mesmo? Só serve para abençoar alguém, né? Na tua vida não acontece nada. Ele vai à Via Dolorosa, ele não suporta o peso. Ele cai. Aí alguém obriga o homem de Cirene a ajudá-lo. O filho precisando de ajuda para cumprir o propósito. Ele sobe ao alto do Gólgota. Alguém me explica a crucificação. Uma haste na outra, cravos nos punhos, cravos nos pés. Eu sei que essa igreja da Bíblia, a crucificação não era a morte por espancamento, nem por feridas, mas por asfixia. Quando levantava o condenado no madeiro, ele tinha que ter forças para sustentar o peso do corpo nos punhos. Quando ele esgotasse as forças nos punhos, ele ia tentar sustentar nos pés. Quando não dava mais para você sustentar nos punhos e não tinha mais força nos pés, ele cedia. Os pulmões ficavam comprimidos e começava a faltar o ar. O filho perde as forças nos punhos, perde as forças nos pés. Quando os pulmões se comprimem, ele começa a buscar fôlego. E acontece isso aqui. Da hora sexta à hora nona, o sol negou a sua luz. Aí alguém diz assim: o pai o abandonou. Eu já vi muita gente pregar: o pai o deixou. Nunca! Pastor, está no texto, me explica, me mostra onde. Quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Está aí, pastor, o pai o deixou. Não, você tem que ler direito e entender o contexto. E se alguém entender, reage só para me entender que você está recebendo. Calma. Ele disse: Deus meu. Ele nunca disse: Pai meu. Aqui, ó, escuta, vou correr para o final. Tinha um Deus nele. Ele disse: Deus meu. Quando ele vai receber a carga de pecados da humanidade, o Deus que é sagrado tem que sair, para a carga de pecados vir sobre o Filho. Porque se a carga de pecados vem sobre Deus, Deus tem que morrer. E como Deus não morre, Deus sai para o Filho morrer. Tem alguém aqui? Mas o Pai não. Quer que eu te prove que o Pai estava ali? E se eu te provar que o Pai está ali,
E o que é que o pai fez ali? Tu reage? Ah, meu Deus. Eu preciso de dois aqui rapidinho. Consegue, pastor Gaspar? Chega até aqui, homem de Deus. Jesus está na cruz. Ele vai gritar, está consumado. Um do lado de cá, por favor. Fica pastor Gaspar do lado de cá, por favor. E o senhor do lado de cá. Yes. Quando alguém vai morrer, senhores, a morte vem. Estou na Bíblia, tá? A morte vem com aguilhões, prisões, para pegar esse que agora morre, para conduzi-lo ao cativeiro. Quando esse confronto narrado por Paulo acontece aqui, tá? Não acontece nas partes baixas. Quando chega a hora que ele vai expirar, a morte se apresenta. Só que a morte sempre se apresentou com os aguilhões. Só que diante dele, a morte não tinha prisões. Tem alguém aqui? A morte não consegue prendê-lo porque a morte não tem. Faz assim, morte. Ele não vai entregar-se à morte. Ah, se essa igreja entender. Quando ele expira, ele diz: Pai, em tuas mãos em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ah, tem alguém aqui? Ah, se eu te provar que o pai ainda está aqui. Quando ele diz está consumado, o cordeiro que João falou é o cordeiro de Deus. É o cordeiro do pai. Se você entender que o pai está aqui, tu vai reagir. Quando esse cordeiro vai morrer, coaduna com o momento que o cordeiro dos homens está sendo sacrificado. Lembra que é Páscoa? O sumo sacerdote uma vez ao ano passava pelo véu. Aquele véu com 10 centímetros de espessura, com 18 metros de altura. Nem a força de 2 cavalos conseguia rasgar aquele véu. Uma vez ao ano, o cordeiro dos homens morria. O sangue desse cordeiro, além do véu, era aspergido na tampa da arca, o propiciatório. Quando o cordeiro de Deus está morrendo, é o mesmo momento que o sacerdote, o sumo, está aspergindo sangue para cobrir o pecado da humanidade. Tem alguém comigo aqui? Agora, por que aquele sangue do cordeiro dos homens, obrigado, reverendo, tinha que ser posto em cima da tampa do propiciatório? Por que esse ritual? Sangue no propiciatório. Porque o sumo sacerdote precisava cobrir o que estava dentro da arca. Deus não podia enxergar, senhores, o que estava dentro da arca. Porque se Deus enxerga, Ele mata todo o povo, a humanidade morre. E se alguém entender aqui, só para me continuar, o único lugar na terra que Deus não enxerga, porque Ele quis assim, é além do sangue. Calma, calma, calma. E o que estava na arca? Olha para mim. Dentro da arca estavam as tábuas da lei. Dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu. Dentro da arca estava o maná que desceu do céu. Deus não podia ver as tábuas. Deus não podia ver a vara. Deus não podia ver o maná. Se Deus enxerga, a humanidade morre. Então o sacerdote tinha que colocar o sangue do cordeiro para Deus não enxergar. Porque se Deus enxerga a lei, Ele ia se lembrar que Ele deu lei aos homens. Os homens rejeitaram a sua lei, e Deus iria matar o povo por rebeldia. Se Deus enxerga aquela vara, Ele ia se lembrar que Ele levantou um líder chamado Arão, e o povo não respeitou o líder que Ele levantou. Se Deus enxerga aquela vara, Deus iria matar o povo por desobediência. Se Deus observasse que o maná estava ali, Deus iria matar o povo, porque no deserto Ele iria se lembrar que o povo disse: temos fome, queremos pão. E Deus enviou o maná. O povo pegou o pão, olhou para Deus e disse: que pão vil é esse? Deus iria matar o povo por ingratidão. Então o sangue estava ali, mas na hora que o sumo vai cobrir com sangue, o cordeiro aqui diz: está consumado.
aquele véu de 18 metros se rasgou de alto a baixo. Se alguém entender. Pastor, onde é que está o pai? Se tu entender aqui, tu reage, promete. O véu se rasgou. Um judeu, quando o seu filho morria, a dor era tanta, o desespero era tanto, que ele colocava a mão no alto da sua veste. Quando o filho morre, o pai rasga o véu e se revela de alto a baixo. A terra não suportou, estremeceu. O céu escureceu. O centurião entendeu e disse: verdadeiramente ele é o Filho. Pastor, é que eu não estou suportando mais. Calma, respira. Você é filho. Calma. Você está em processo. Orai, chora, silibaia. Calma. Olhe para mim. Troca a música aí, tecladista. Eu devolvo o microfone agora. Mas eu só preguei até aqui para falar o que eu vou falar. Me explica o teu processo. Me explica a tua vida, se podes. Alguém diz: Deus não está com você. Tu não pode ser filha. Nasceu numa família desequilibrada, criada sem pai, sem mãe, sem estrutura na terra, se sente inferior. Teve que ter força para enfrentar essa carpintaria. Teve que ser pai dos irmãos quando ainda era uma criança. Teve que ir para a guerra, cheio de dores, cheio de necessidades. Eu vim pregar para você. Calma, respira. Está chegando a hora da terra tremer. Está chegando a hora do céu escurecer. Tu não é órfão. Tu não é órfã. Tem um pai no controle de tudo. Ele acha. Irmão, eu estou sentindo uma graça aqui. Eu vim pregar para uma filha. Deus tinha que explicar o que está acontecendo contigo. Respira. Rocha. Olha aí. Meu Deus. É que o pai está pegando alguém. Você tem alguém do teu lado que tu podes fazer isso? Só abraça e diga: calma, respira, ora. Pega ela, Jesus, pega ela. Filha! Filho! Calma que está chegando a tua hora. Calma que está chegando a tua hora.
Olha lá, Jesus, olha lá. Meu Deus, meu Deus. Suporta, suporta, suporta. Ninguém mandou você ter uma experiência com os céus abertos. Agora suporta. Arabachúria. Olha a lágrima. Olha a lágrima. Levante as tuas mãos assim. Eu sei que o meu tempo já foi embora. Senhores, meu Deus, eu estou vendo Deus pegando ministros aí. Urá, o que é isso? Amamarrachea. Aqui, ó. Aquele pastor que pregou que a missão é igual à profissão. Foi ele, não foi? Vem até aqui. Chocatamasi cantai. Uriabaia. Eu falo contigo na frente do meu povo, porque tu tens me pedido uma resposta. Eu estou descomplicando algumas coisas e quebrando algumas raízes na tua casa. Está chegando a hora de você deixar a carpintaria. Está chegando a hora de você deixar a carpintaria. Eu vou fazer algo na tua vida. Eu estou aproveitando esse congresso para derramar a unção que eu tenho para você. Eu tenho falado contigo na boca dos meus filhos. A partir de hoje um novo manto. A partir de hoje uma nova unção. A partir de hoje a ousadia está sobre ti. Olha como é que eu toco nas tuas faculdades mentais. Olha como é que eu mexo na tua sabedoria. Olha como é que eu acrescento algo que tu precisas para cumprir o meu propósito. Recebe o meu toque, meu filho. Ai, tchê. Mamarrachica, tamanaie. Meu Deus, já viu uma unção aqui. Pastor Gaspar, coloca a mão só. Eu estou vendo uma espécie de uma capa. Eu só vim pregar para filho hoje. Eu só vim pregar para filha. Meu Deus, esse lugar aqui eu não sei se vai suportar. O meu corpo está tremendo. A terra está tremendo. A catedral vai tremer. Levante as duas mãos. As duas mãos. Não me tenha como menino, porque eu já passei desse tempo. Diga comigo: Satanás, eu sei quem eu sou. Diga: eu sou filho. Eu sou filho. Diga: eu não sou o que dizem que sou. Eu sou filho. Com a mão assim. Você vai encontrar as duas mãos de alguém que está perto de você. Fica de frente para uma pessoa só. Pode segurar na mão. Rache. Vai vir uma unção. E creia que é o Pai. Abre os olhos e olhe nos olhos dessa pessoa. Diga a ele, diga a ela. Diga: Deus veio aqui para dizer que você tem pai. Diga: assim diz o Senhor. Suporte o processo. Diga: suporte o processo. Vença as dores. Diga: uma unção
vai te fortalecer. Diga: o poder virá sobre a sua vida. Diga: a partir de hoje vai ser mais intenso. A partir de hoje, mais intenso. A partir de hoje, mais íntimo. A partir de hoje, mais graça. Diga a ele: receba agora o renovo do Pai. Agora, 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 agora. Pega, 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 pega. Pega ela, pega ela. Pega. Olha lá, Jesus, olha lá, pega o filho. Eu profetizo o poder na tua vida. Eu profetizo o poder, 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 poder. Pega mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Intensify, intensify, oh. This fire is not enough. This fire is not enough. Intensify, intensify, oh. Intensify, intensify. This fire is not enough. This fire is not enough. Intensify, intensify. Intensify. Queremos mais do teu fogo, queremos mais da tua presença. Queremos mais do teu fogo, Deus. Queremos mais da tua presença. Queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Queremos mais. Ergue as tuas mãos e declare: intensify, 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 meu Deus, meu Deus. Olha o Pai, cura ela, Jesus, cura ela. Intensify, intensify, os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Intensify, intensify, intensify. This fire is not enough. This anger is not enough. Come on, declare it. Intensify. Vamos embora, Catedral. Vamos embora. Ergue as tuas mãos. Declare: intensifica, intensifica. Queremos mais. Meu Deus. Queremos mais. Oh, 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 oh. Hey. Você vai sair daqui hoje, cabeça erguida, sabendo quem você é, mais forte, entendendo o teu propósito. Meu Deus, hoje à tarde, olhe para mim, eu vou devolver agora, reverendo. Obrigado por tudo. Eu queria pregar sobre expansão. Eu fui ler a Bíblia, eu queria pregar sobre